Olá, boa noite. Quero. Sejam todos bem-vindos, né? E hoje à noite nós teremos aí um bate-papo com a tia Priscila Gomes, né? A tia Pri, ela vai trazer para nós um pouquinho das experiências dela no campo missionário, vamos falar um pouquinho sobre missões. E enquanto a tia Pri não chega, eu vou tentar, né, salvar esse vídeo e eu quero deixar registrado aqui para vocês sobre a nossa próxima live de terça-feira, né? Nós vamos estar com a Tanise, ela é escritora da Diversão e Letras, psicopedagoga, escritora infanto-juvenil, né? A Tanise, ela vai estar falando conosco sobre a coleção chamada Missionários do Brasil, que conta de forma lúdica e divertida a história real de missionários brasileiros, né? Então, ela vai estar falando sobre o projeto Diversão em Letras, tá? Então, próxima terça, a Tanise estará conosco e eu creio que vai ser uma bênção. Vocês estão todos convidados desde já. E vamos estar aguardando a tia Pri hoje de manhã. Nós estivemos em contato através do WhatsApp e nós vamos estar aguardando ela. Enquanto isso, eu quero ler um versículo que diz aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, que diz assim: Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é uma comissão que o Senhor deixou para cada um de nós, né? Esse versículo, essa missão de irmos em todos os lugares, pertos e distantes, seja nossa família, nossa parentela, nossos vizinhos, seja na cidade próxima, em outro estado, em outro país, e nos prepararmos com o estudo da palavra, né? E aqueles que sentem o desejo de levar o evangelho a outros povos, se preparam, realizam cursos, e muitos já têm esse dom, né? E o Senhor, depois do chamado, vai e são experiências incríveis de estar ali ministrando a palavra do Senhor para outras pessoas, para que elas possam conhecer também do amor do Senhor. Eu quero deixar para vocês esse versículo nessa noite. O tema é sobre missões, né? Foi nesse versículo base aqui: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando inicia o versículo 5, 15, aqui é disse-lhes, né? O Senhor nos comissionando para essa missão de levar a palavra dele, né? E estamos aguardando a tia Pri, a tia Ruth já está aí conosco, que sempre nos dá apoio. Beijinhos, tia Ruth, boa noite. E a gente, quando pensou em missões, a gente preparou essas 2 semanas, né? Que vai ser hoje com a tia Pri, próxima terça com a Tanise, que vai estar falando do projeto Diversão em Letras, que fala, né, sobre missões também. E ela mandou um videozinho para mim, e muito lindo, irmãos, o livro dela, a qual ela fala sobre a história de uma missionária, né? E de forma tão especial ao público infanto-juvenil, vai ser muito bom. Próxima terça-feira, a Tanise, psicopedagoga, escritora infantil-juvenil, se eu não me engano, ela é de Porto Alegre. E vai ser uma benção, ela vai estar trazendo para a gente mais informações sobre esse projeto e falando mais sobre esses livros que é muito bom para nossas crianças, uma leitura voltada para missões, né? A Dominique, ela também está conosco. Boa noite, Dominique. E a gente está aguardando aí a tia Pri, tá? Eu creio que a tia Ruth, ela já deve ter tido alguma experiência de evangelizar crianças, né, em outras igrejas, como eu tive. E enquanto a tia Ruth vai, enquanto a tia Pri vai chegando, eu tava fazendo uma reflexão acerca do tema de missões hoje que vamos ter com a tia Pri. E eu lembrando, inclusive a gente, né, a gente só em ir para um outro
outro bairro, para uma outra localidade, a gente conhecer outras crianças, a gente ter oportunidade de falar do amor do Senhor, seja com o uso da musicalização, dos hinos, seja com o uso dos recursos visuais, né? Seja com dinâmicas de uma tarde alegre. São momentos tão especiais, são experiências tão incríveis, né? Porque na maioria das vezes não encontramos somente crianças que são evangélicas com berços cristãos, mas muitas vezes vai um convidado, uma criança que não conhece o evangelho e é tão especial a oportunidade que Deus nos dá de levar a palavra para essas crianças. É muito bom. Estamos aguardando a tia Priscila, né? Enquanto ela chega. A Dominique, a tia Ruth está aí. Quero agradecer a vocês por toda terça-feira o apoio que vocês têm nos dado. Eu enviei o contato para ele, tá? Eu tô pedindo aqui a Pamela, né? A tia Pamela, minha filha, pra ela entrar em contato com a tia Pri, né? Vamos ver se aconteceu algum imprevisto, alguma coisa. Que aí a gente, dependendo do retorno dela, a gente segue a live adiante, tá? E aí, à medida que eu estudava sobre o tema de missões, aí eu vinha, né, trazendo essas reflexões. Eu tenho certeza que a tia Ruth, a tia Salomé, a mãe da Dominique, que também trabalha conosco no projeto Conecta Kids, já passaram por essas experiências muito boas da gente estar ensinando a palavra do Senhor para outras crianças, inclusive aquelas que ainda não. Você tem que ligar, senão você não vai ter o retorno, né? A tia Pan tá ligando. Vamos lá. Às vezes é o esposo dela. A gente tá aguardando aí a tia Pri. Vamos lá. Fala pra ela que ela pode estar no outro. Eu enviei o endereço pra ela. A tia Deise está com 2 Instagram agora, né? Eu coloquei o da família no particular e abri o da tia Deise oficial pra gente ter mais liberdade e durante as lives as pessoas terem acesso e não precisar de receber autorização para entrar. Eu ainda não vi a tia Pri aqui, ela disse que tá no Instagram. Deixa eu ver aqui. Não tá. Tá entrando. Ela já tá chegando, né? E aí a gente vai ter essa oportunidade de ouvir dela as experiências. Vamos lá. A gente tá aguardando a tia Pri, gente. Então não esqueçam, hein? Próxima terça-feira com a tia Tanise, psicopedagoga, escritora infantil juvenil, vai trazer esse projeto aí de versão com letras. Vamos lá? Vou estar adicionando a tia Pri, que já chegou. E a gente vai estar começando. Quero pedir perdão a vocês pela demora, tá? Mas os imprevistos acontecem mesmo. Vamos lá. Vamos aguardar. Olá, tia Pri. Olá! Pai do Senhor, amor! Paz do Senhor. A gente estava te aguardando aqui para a gente dar. Me pega um livrinho pequenininho para me colocar aqui embaixo. Para me dar início, né? E eu queria, desde já, te dar a oportunidade para você estar se apresentando. Porque a gente vai tentar salvar o vídeo e deixar para aqueles que não puderam estar conosco essa noite poderem assistir depois,
tá? Um livrinho, Amém. alguma coisa para mim colocar aqui embaixo. Amém. Pai do Senhor, boa noite. Bom, eu sou a tia Pri, mas a tia das crianças, né, da UCADESC. Fiz questão de colocar aqui para me apresentar. Eu trabalho com o Ministério Infantil já há bastante tempo, sou assim conhecida de algumas tias aqui na região, e para mim, Deise, é um prazer enorme estar aqui com você, viu, meu amor? Obrigado pelo convite, mesmo nessa correria, mas eu quero estar agradecendo primeiramente ao Senhor por essa rica oportunidade e depois para você, minha amiga. Eu não sei se a internet está boa, porque eu estou sentindo travar um pouquinho. Para mim, eu tô te ouvindo muito bem. Para mim, né? Não sei para as meninas aí, o pessoal que está nos assistindo, mas tá bem, não tá tendo interferência. Tá muito bom. E aí, a gente pode começar, tia Pri? Eu não estou entendendo muito bem. A voz está travando um pouco. Você quer entrar e voltar de novo? Para mim, eu tô ouvindo, te ouvindo bem. Eu não estou conseguindo ouvir muito bem. O som, tu viu aí se tá baixinho, como é que tá? Quer botar o fone? Bom, olha, eu nunca fiz com fone. Vai ser uma aventura. Quer tentar? É porque para mim eu tô te ouvindo bem, não tá travando. Não, é muito pouco, dá para entender. Qualquer coisa, gente, eu te aviso. Então tá. A Vamos Dominique tá lá? dizendo que tá ótimo, legal. Tia Salomé deve estar com ela também. Vamos lá. Então, a gente falou aqui sobre o versículo de missões, tia Pri, antes de você entrar, que eu usei como um tema para hoje, né? E para a próxima terça-feira. Quando eu pensei em missões, depois que eu recebi a mensagem da tia Tanise, né? Eu trouxe, quando veio missões, eu trouxe logo a memória da tia Pri. E aí, junto com ela, ela vai estar na próxima terça-feira. Ela é psicopedagoga, escritora infanto-juvenil. E ela vai estar trazendo o projeto Diversão com Letras, onde é uma coleção chamada Missionários do Brasil. Que ela conta, através desses livros, de forma lúdica e divertida, a história real de missionários. Ela mandou um videozinho para mim. No final do livrinho tem a missionária, tipo a tia Pri, e todos os dados dela, mas antes é toda uma história voltada para infanto e juvenil. E hoje eu falei, então, antes da tia Tanisa, eu vou trazer a tia Pri, né? Para trazer as experiências vivenciadas e a gente continuar aí sobre missões, falando sobre missões. Porque eu achei tão Amém. importante esse projeto delas, de diversão em letras, porque através desse livro talvez possa despertar nas crianças o desejo missionário. E a gente vai estar falando sobre isso, se é muito falado, se não é nas igrejas. Então, vamos lá? Queria te perguntar, iniciando, tia Pri, como foi o teu despertar para missões? Como aconteceu? Bom, eu até anotei, né, as suas perguntinhas. Eu coloquei aqui, fiz um pequeno resumo, porque como eu estou só com aparelho celular, e a internet hoje não, né? Ultimamente a internet com tanta gente em casa, a internet, eu não sei a sua, mas a minha está falhando quase todo dia. Então eu falei, eu vou anotar e Deus vai abençoar. E eu não Amém. sei, Deise, assim, se você já começou, já fez a oração, porque eu quero pedir perdão. Eu estava no seu outro Instagram. Eu não Não, estava no tudo Tia Deise. bem. Eu imaginei isso. Eu falei com as meninas aqui que estavam já assistindo. Isso. Aí eu até separei um versículo que eu gostaria muito de, antes de começar Fique tudo, à tudo, vontade, ler. pode falar. Amém. Então vamos ler. Eu Vamos. separei uma passagem que eu amo demais, que eu não consigo assim começar um culto missionário sem ler essa passagem. Por mais que eles me deem outro tema, mas esse assim para mim, está lá em 1 Coríntios Uhum. 9, versículo 16. Amém. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Eu estou. Amém. 9:16. 9:16. E Amém. diz assim, vamos ler porque eu sei que no Instagram é reduzido, né? E falar de missões é bom demais e a hora voa. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Para mim, essa palavra
assim, não precisa completar com mais nenhum versículo. Ai de nós, se nós não anunciarmos o Evangelho de Cristo. Ai de nós, como a própria Bíblia também fala em Marcos, que é o que os crentes, os cristãos mais citam, né? Mais falam da Bíblia até as crianças. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Todos nós citamos, mas a Bíblia ela é riquíssima em mandamento missionário. Riquíssima. E se nós parássemos para analisar a palavra do Senhor, todo cristão seria verdadeiramente um missionário. Não só por palavras, mas principalmente por atitudes. Que é o que nós precisamos hoje em dia, né, minha amiga? Atitude missionária, amor missionário. Verdade. Mas vamos, meu amor, pode fazer a sua primeira pergunta? Quando a gente vê, foi até o versículo que eu li antes de você chegar, em Marcos 16, quando disse assim, disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, não foi uma decisão nossa, uma escolha nossa ou opcional. Foi algo que o Senhor deixou para cada um de nós, né? Essa missão. Aí foi, inclusive, quando eu falei que seja na nossa família, na nossa parentela, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e outro país. O Senhor deixou isso para cada um de nós e completou maravilhosamente com esse versículo que você trouxe, né? E aí, tia Pri, eu quero te trazer nessa primeira pergunta, o seu despertar por missões, como aconteceu? Sim, eu até anotei, né? Como aconteceu o despertar. Bom, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar sobre o Gideões Missionário da Última Hora, lá de Camboriú, o pastor, o saudoso pastor, eu falo assim que é o pai das missões no Brasil, né? Porque aquele homem foi um grande propulsor. E eu tive uma grande influência e, vamos dizer assim, contato ainda quando eu era criança. Porque, como você sabe, né, eu sou de Angra dos Reis e eu sou, graças a Deus, eu já passei dos meus 40 anos de idade, eu sou nascida e criada em berço evangélico, na Assembleia de Deus. E a minha igreja lá em Angra, na Ilha Grande, que são 2 horas, para você ter ideia de como como assim o plano de Deus é perfeito. São 2 horas de barco, de mar aberto, e lá não tem como chegar carro, não tinha energia elétrica, não tinha nada. E naquela praia, a Praia de Provetá, era uma praia que, segundo eles me contam, né? Porque eu sou novinha para saber, que ali já chegou a quase 80 anos o evangelho naquela praia. E ali foi também um casal de missionários que levou o evangelho até onde só tinha o catolicismo, levou ali, levou a mensagem mesmo, né? Para aquele povo que tem ali, de canoa, Deise, remando. Sabe, no braço, era um dia inteiro remando para chegar naquela ilha para, vamos dizer assim, ajudar, né, entre aspas, a evangelizar, a derrubar alguns paradigmas, algumas estátuas, né, e levar o verdadeiro amor de Cristo, o vivo amor de Cristo. E eu aprendi desde pequenininha ouvindo tudo isso. E numa determinada idade, eu ainda era criança, por volta de meus 10 anos, eu sempre fui muito, muito bem instruída. Eu morava em Angra, no continente, mas eu passava as férias nesse lugar. E ali ainda é um celeiro de missionários. Tem um templo lindo que, quando eu falo que eu preciso repor as minhas baterias espirituais, eu corro para aquele lugar. Porque ali foi o meu celeiro. E ali eu vi, Deise, ali várias vezes o pastor Cezino, né, Bernardino, ele ia ali em Angra. E eu lembro que eu ainda nova, eu doava, o que eu tinha era relógio, quando eles faziam a campanha missionária. E ali, a gente, às vezes, num culto infantil, nós não fazemos o apelo não, o convite para a criança que quer se apresentar como missionário para o Senhor. Sabe, às vezes nós fazemos assim da boca para fora. Você quer acrescentar, amor? Não, eu tô me alimentando. Tá bom. E ali, quando eles faziam aquele convite, eles chamavam, né? Quem quer ser um missionário? Quem pode ser e quer dar sua vida para Cristo? E eu lembro que desde pequenininha, desde eu ia lá na frente, sem entender o que era, sabe? Eu ia, e eu não me lembro exatamente se foi com 10 ou 11 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo num desses cultos. Eu lembro que muita gente foi lá à frente, como eu disse, era uma ilha, num lugar remoto, só podia sair e entrar de barco. E teve uma festividade no fim de semana, que foi assim, para mim, fechou aquela chama missionária com chave de ouro. Por quê? Era um culto adulto, claro, e o pastor viria embora na segunda-feira de manhã. Só que Deus não permitiu, porque caiu um vento, um sudoeste, que barco nenhum atravessava.
E o meu tio, claro, como o pastor falou, vamos prosseguir com o trabalho, com o culto à noite. E eu lembro que naquele culto à noite, quando eles fizeram um convite, lá no meio dos adultos, foi a Priscila criancinha lá para frente, com a mão levantada. E ali eu lembro perfeitamente que Deus me batizou com o Espírito Santo. E dali para cá, Deise, por mais que eu quisesse, sabe, me desviar, o Papai do Céu vai lá e fala, não, vem que tu é minha. E não consigo, Deise, não consigo, por mais que eu desanime, eu lembro claramente daquele chamado de quando eu levantei a minha mão ainda como criança para aceitar aquele convite lindo. E daí para cá foi só crescendo, amiga, só crescendo. Glória a Deus, muito lindo a maneira com que o Senhor despertou missões, o trabalho de missões em você, Pri. E você vê que houve alguém importante que ministrou para poder isso nascer em você, isso despertar em você, não é verdade? E a segunda pergunta foi aquela que eu te enviei. Quais os principais desafios que vocês, missionários, têm enfrentado para cumprir o ID do Senhor até chegar no campo missionário? A um lugar específico. No seu caso, agora há pouco, o seu que você foi para outro país. Qual foram os principais desafios que você enfrentou? Olha, ainda bem que você fez a pergunta certa, os principais, porque está distante de falar um só, né? São muitos. E o primeiro, principal desafio, que começa em nós mesmos. É o desafio mesmo de você dobrar os joelhos, orar, ouvir Deus falar contigo, porque é aí que o diabo ele começa a colocar coisas na nossa cabeça de que nós não conseguiremos. E o detalhe, ele usa o diabo, assim como Deus usa pessoas, o diabo ele também usa pessoas. E às vezes até pessoas da nossa família que tentam nos impedir. Sabia que o diabo ele até usa enfermidade no corpo de uma pessoa para você se comover, se preocupar e não avançar no determinado chamado? Isso aconteceu comigo algumas vezes. Deus fala assim, eu recebi o convite para ir e fala, eu não vou, porque eu tenho uma pessoa muito amada que está enferma e se eu for isso pode piorar, porque era questão de pressão, era isso, era aquilo. E meu esposo falava, não, porque se é Deus que te chamou, esse é só o primeiro empecilho. É Ele que vai te sustentar e vai garantir. E assim, Deise, aconteceram muitas e outras vezes, e Deus sempre sustentando. E assim, eu falo nas igrejas também. Aqui nós temos que ter prudência no que falar, né, amiga? Mas até por parte de liderança, tá? A primeira vez, há mais de 5, 6 anos atrás, que eu saí, mesmo sem meu esposo, para ficar dias fora de casa, eu lembro que eu ouvi de um líder espiritual também a seguinte frase, lá na porta da igreja. Você não deve ir porque você não pode abandonar o seu filho e o seu esposo em casa. O seu esposo é novo, olha, o seu esposo é novo, é um homem bonito e você vai estar dando brecha para o inimigo de ficar tanto tempo fora de casa. Eu ouvi isso de um líder espiritual. E aquilo me machucou. E eu cheguei em casa, chorei, falei, Leandro, eu não vou. E o Leandro falou, vai, porque quem te garante mais uma vez é Deus. E eu fui. E ali eu fui e colhi frutos maravilhosos daquela semeadura. Sabe? Foi assim uma experiência e outras vezes, Deise, também, porque nós vamos ainda chegar na parte financeira, mas eu já recebi assim, muita palavra negativa que tenta impedir de nós cumprirmos o ID, principalmente se for no começo da caminhada, minha amiga. Porque é quando nós ainda estamos indecisos, achando, amiga, isso tem que ficar bem claro aqui, que é coisa da carne. Sabia que muitos missionários, assim, nós que estamos começando, quando nós recebemos a chama missionária no nosso coração, às vezes nós deitamos a cabeça no travesseiro e pensamos assim, ah, não, isso deve ser coisa da carne, isso não deve ser de Deus, não. Mas desde eu faço uma pergunta, quando é que o chamado divino, quando é que o ID do Senhor vai ser coisa da carne? Nunca, sabe? Porque a carne, ela luta contra o espírito. E aquilo que é de Deus vem direto no nosso coração e a carne vai fazer de tudo para impedir. Então nós temos que parar com isso de achar que às vezes é coisa da nossa mente, da nossa carne. Não, a obra missionária é algo de Deus para o nosso coração. E virão empecilhos de todas as áreas, financeira, ministerial, familiar. Mas quando Deus chama, Deus garante. Verdade. A área financeira, que também, tu falou assim só por alto, mas é uma coisa que vocês devem passar também, né?
A gente não vê tanto, isso aqui eu vou só acrescentar aqui, mas é porque eu vejo assim, Pri, eu não vejo assim muita cooperação na área financeira para missões. Eu acho muito bonito assim, não é porque é o meu pastor, presidente, mas eu acho muito bonito a maneira com que ele coopera com missões, né? Temos o pastor Chivanes na África, enfim, tudo que é É, voltado para missões, um pastor conhecido dele, que vai, eu acho que para o Nordeste, enfim. Mas não são todos, eu falo com meu esposo. E, na verdade, deveriam ser todos nós voltados os olhos para o campo missionário. Não podemos estar com os olhos fitados apenas para quatro paredes, né? Não é à de toa que tem jeito o nenhum. versículo ID. Nós precisamos viver o ID. Nós precisamos cumprir esse ID. Não vai ser em quatro paredes, mas é necessário recursos, investimento. Porque vocês, quando chegam no campo missionário, não é só a passagem, né? É muito mais do que isso. É muito mais. Muito. Eu tinha até separado, né? Essa, no caso, a nossa última pergunta. Eu separei o que me motiva a superar os obstáculos, aí eu botei entre parênteses financeiros, né? Que foi a pergunta, e cumprir o ID. Então vamos responder logo essa, a gente fica nas outras duas. Realmente, a Deise agora falou uma coisa certa e eu tenho observado muito que, graças a Deus, tem se levantado muitas tias, até do Ministério Infantil, em prol de missões. Mas eu tenho visto, Deise, isso sou eu, tá? Eu, Priscila, que tenho andado um pouco nesse meio e tenho observado. Assim, que às vezes o povo fala de missão da boca para fora. Porque agora, nessa pandemia, eu tenho visto como aqui a questão é financeira. Daisy, não é que chega pedido de socorro de missionários chorando no meu telefone, não. Não. Mas a gente tem que ser observador e a gente tem que ter o coração movido pelo Senhor. Os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz do Senhor. Por que eu falo isso? Eu não tenho condições financeiras de ficar mandando R$ 1.000 para a África todo mês. Ainda, né? Porque eu oro ao Senhor e planejo um dia ter. Eu não tenho condições financeiras de mandar R$ 1.000 para a Bolívia, R$ 1.000 para o Peru, R$ 1.000 para a irmã Viviane, lá no Rio Purus, no Amazonas. Eu não tenho condições de mandar R$ 1.000 para o pastor Wellington na Bahia, que eu conheci lá na Chapada Diamantina. O desejo do meu coração é grande. Mas se eu não tenho 1.000, Daisy, eu tenho 5, eu tenho 10. E assim, nessa pandemia, eu tenho visto a carência dos missionários no campo. Eu tenho tentado, com a ajuda de Deus, suprir um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa necessidade financeira. Eu sei que eu já fugi da pergunta porque é o que me motiva a superar os obstáculos para prosseguir no ID. Mas isso tudo engloba, porque o meu ID não é só viajar. Ir por todo mundo e pregar o evangelho é o principal. Mas e quando nós não podemos ir fazer o ID, nós temos que ajudar, abençoar, manter quem está lá no nosso lugar fazendo o ID. Isso é missão. Sabe? Nessa pandemia, eu estou muito feliz. Você não tem ideia por quê. Eu poderia estar mais, como eu falei, que se eu conseguisse mandar mais. Mas eu não sei se... Eu vou até pegar para te mostrar. Eu não sei se você sabe, mas eu estou fazendo as máscaras para vender. E Você graças a falou. Deus eu tenho conseguido vender alguma coisa. Desde isso aqui, deixa eu pegar. Isso aqui é tempo que eu fico aqui, material que eu compro. Coisa É tempo. linda, Pri. Tudo, olha, muito carinho mesmo que eu Demais. coloco. Sabe por quê? Porque tudo que eu recebo, cada máscara dessa é dividido para a Bolívia, é dividido para o Peru, é dividido para a África. E, amiga, nesses 3 meses eu tenho conseguido, graças a Deus, eu não, que é Deus quem faz, é Jesus quem envia, tenho conseguido mandar de pouquinho em pouquinho, e você não sabe a alegria do meu coração, porque mesmo na pandemia eu estou conseguindo ser missionária, Glória a Deus. sabe? Porque missões é isso, né, Pri, que você falou. É o ID. Se você não pode ir, você pode enviar alguém, um missionário. E se você não pode, nesse valor que você falou de envio, você pode ofertar para a obra missionária, seja qual for o valor, né? Esse trabalho seu é muito lindo. Depois a gente vai botar aí uma hashtag, o teu endereço, para todos aqueles que assistirem a nossa live e quiserem cooperar com esse trabalho missionário, comprando Amém. as máscaras que você tem confeccionado para voltar, né, todos os recursos para missões, a gente vai estar postando, né, no nosso Instagram para aqueles que quiserem entrar em contato que possam cooperar.
tá? Amém. Muito lindo. Há Amém. muitas maneiras de ir. Eu não posso ir, mas eu posso enviar. Eu não tenho condições de enviar uma quantia, como você falou, grande, mas eu posso cooperar com um pouco. Tudo é bem-vindo para a obra missionária, né? Muito, muito. Ah, foi aqui, né? Em, em sua opinião, a falta de conhecimento do papel missionário da igreja é um grande empecilho, ou impedimento, vamos dizer assim, para o atraso no ID, porque não só para quem vai, para quem envia, ou para a maneira, a possibilidade de ofertar para quem já está no campo, porque a gente não vê muito esse trabalhar, né, de missões. Era isso que eu ia te pedir para você assim esmiuçar, me explicar melhor essa pergunta, porque quando eu li a Esse primeira aqui, ó. vez eu entendi de outra maneira. A falta de conhecimento do papel missionário na sua igreja é que a gente não vê, assim, ao meu ver, as igrejas trabalhando muito, tipo, na nossa congregação, o nosso pastor faz culto de missões. E ali começa a trabalhar, traz um missionário, fala sobre o projeto dele, né? Dá possibilidade, abre janelas para as pessoas poderem ofertar, entendeu? A gente não vê isso muito. Você não acha que deveria isso ser mais trabalhado nas igrejas? Com certeza, minha amiga. Eu falo que é um dos tópicos que mais me entristece. É isso. Certa vez, sabe, Deise, eu ouvi de uma missionária, eu vou, nessa pergunta aqui, eu vou, já que nós tocamos no assunto igreja mais uma vez, eu vou falar uma coisa aqui que eu vi uma história uma vez, e vou tentar ser rápida. Eu ouvi de uma missionária a história de um trem. De que, eu não sei se vocês já ouviram, nesse trem que subia grandes colinas para uma longa viagem, haviam três lugares, né? A passagem na classe A, na classe B e na classe C, vamos dizer assim, né? A executiva, a econômica, enfim. E três valores diferentes, R$ 100, R$ 60 e R$ 30. E se Hum. você comprasse a de R$ 100, claro, primeira classe, R$ 60, segunda classe. Sendo que na hora que entrava no trem, na hora que entra nesse trem, todos se sentam juntos, não tem diferença de lugar. O que pagou R$ 100 pode se sentar do lado de quem pagou 30. O da classe A sentar do lado da classe B. Aí o da classe A pergunta, por que eu paguei 100 e vou sentar do lado de quem pagou 30? Aí o maquinista fala, calma, mais adiante vocês verão. E passando uma hora desta viagem, que é na primeira classe, está travando, amiga. Quem estava na primeira classe, o maquinista vem e fala para ele, é que está travando. E o maquinista fala, quem pagou o bilhete de R$ 100, estique a sua perna confortavelmente, pegue o seu jornal e usufrua da paisagem. Olhe na janela a paisagem. Quem pagou R$ 60 a segunda classe, saia do trem e siga a pé a subida da colina e lá em cima, quando o trem chegar lá em cima, pegamos de novo vocês. Aí, e quem pagou R$ 30 a terceira classe? Eu ri, né? Quem que não ri quando ouve uma história dessa? Eu ri também, um arzinho de riso. E imagina quem pagou R$ 30, o que que pensa? E eles perguntaram, o que nós que pagamos R$ 30 vamos fazer o quê? E aí o maquinista falou, vocês que pagaram R$ 30, coloquem-se ao lado dos vagões e vocês vão empurrar o trem para a primeira classe, chegue lá em cima na colina também. E trazer, vamos dizer, fazendo uma analogia, uma comparação com missões, o Ministério Infantil, que não foi para mim que Deus deu essa comparação, mas foi para uma missionária. Deus falou assim, hoje em dia nas igrejas, as igrejas estão como esse trem. A primeira classe, né, os missionários, vamos dizer assim, de púlpito, ficam lá em cima, de primeira classe, microfone, ar-condicionado, a aguinha chegando, dizendo que contribui, dizendo que é Gravando aí missionário. Desse jeito, minha da tia amiga, na Pri. frente dessa missão, porque a nossa morada não é aqui, é em Jerusalém, é no céu. E nós estamos nesse trem. E aquele de segunda classe, Deise, que eu tenho visto, né, que eu aprendi, é aquele missionário que sai do vagão do trem e que ajuda a empurrar. E quem é no mundo missionário? Esse da segunda classe. Eu falo assim que são os voluntários,
que saem para fazer uma missão, que se disponibilizam, mas que se o sol estiver muito quente, não quer ir, reclama. Se o recurso financeiro não for muito, também não quer ir, reclama. Ou quando vai, faz 2, 3 missões, tira foto, posta nas redes sociais, vive de holofote, faz missão, mas quer o seu nome reconhecido. Tem projeto missionário, mas quer ser reconhecido. E já os de terceira classe, que tem que empurrar. Os de segunda é o que sobem a colina, se esforçam um pouco. E os de terceiro são os missionários que estão no campo, que abrem mão da sua própria vida, com filhos, com esposa, muitas das vezes doente, mas têm amor às almas. São esses que empurram a igreja do Senhor. São esses que levam esse trem, se esquecendo de que um dia esse mesmo trem, com primeira, segunda e terceira classe de missionários, chegará lá na porta de Jerusalém, na porta do céu, onde Deus vai estar lá presente, e Deus vai perguntar a cada um o que tem feito aqui, porque isso é bíblico, Deise. Então, junto, assim, você falou da igreja, é isso que eu tenho visto nas igrejas. Igrejas luxuosas, amigas. Assim como eu vejo igrejas humildes que estão levando os missionários, porque nós, quando vamos a campo, eu recebo mais oferta das igrejas pequenas, Deise. É impressionante. É impressionante, amiga. Quem me chama nas congregações são aqueles pastores humildes que mal sabem pronunciar, mal sabem falar. E falar, irmã Priscila, Deus mandou eu te dar isso aqui. É impressionante, minha amiga. E quando eu saio ministrar nessas igrejas ricas, luxuosas, Deise, a minha oferta é só do combustível. Por mais que eu fale na oportunidade que eu estou indo ao campo missionário e que eu estou enviando. Mas dali vem pouco, amiga. Dali vem muita promessa. E promessa não enche barriga de missionário. Não enche. Então é uma comparação que eu achei que não é vulgar, não é ofensiva. Mas é como esse vagão desse trem, amiga. São 3 classes de missionários, sabe? É a classe A, a classe B e a classe C. Aí o que nós escolhemos ser? Deu para entender sem ser ofensiva? Deu sim, deu sim. De maneira... Amém. Dizer que foi com metáforas, né? Ou foi... Mas que deu para entender, sim, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, né? Que nós possamos orar pelos que estão, seja sozinhos, seja com seus familiares, mas que estão porque amam o que estão fazendo. Não para serem promovidos, mas para ganhar almas, por amor a almas, né? Por amor a vidas. E eu queria falar também um pouquinho, mas não sei o tempo, né? Se a gente de acabar a live, mas eu queria saber um pouquinho, né? A cidade ou o país que você queira nos contar, uma experiência vivenciada que aconteceu com você, que foi uma coisa assim que te marcou. Você foi para onde da última vez, Pri? Foi, agora em janeiro foi Bolívia e Peru. Foi. Mas aqui no Em Brasil você já dezembro, foi. Você já foi no já. Brasil, você foi para vários lugares. Mas aí, conta pra gente, seja um estado aqui do Brasil, seja para os países que você foi, traz para nós uma experiência que te marcou. Sabe? Um momento em que você foi durante uma ministração do culto, ou que de você com uma criança, ou de você com uma família, enfim. Algo que te marcou. Sempre é com criança, por incrível que pareça. Sempre. Eu já vi, né, nessas viagens, eu vou falar de uma só, mas eu já vi Deus usar assim, crianças de várias maneiras. Várias maneiras. Na parte do sustento financeiro, na parte de uma palavra para quem precisa, na parte espiritual de Deus da visão criança. E realmente eu vou falar assim, o que me marcou, essa da África me marcou demais, Deise. Não tem como não falar da África, mas a da Bolívia do ano passado, quando eu fui, que foi uma criança, foram 2 crianças na expedição junto conosco, e uma das meninas, eu me lembro de quando ali Deus me permitiu ter uma visão com um espírito maligno num quarto à noite, e ali eu falo que foi assim uma batalha grande espiritual. Eu estou tentando resumir para você, amiga, por causa do tempo, e eu lembro claramente que aquela madrugada eu passei assim em batalha espiritual e vendo e sentindo na pele todo o arrepio daquela presença maligna. E eu não entendi à noite. Deus me deu autoridade, expulsamos pelo nome de Jesus.
E de manhã, Deus fez com que aquela criança viesse contar para mim, sem saber o que tinha acontecido, viesse contar para mim que ela viu no dia anterior, né, na noite, que seguiria a noite, ela viu uma criança, um espírito de uma criança. Ela não entendia o que era. Ela, tia, eu estava brincando aqui com os meus amiguinhos na sala, quando nós vimos uma criança rodando aqui nessa sala, e quando eu olhei, ela se jogou por aquela janela. E Daisy, na noite anterior, que a menina dela me contar, foi exatamente o que tinha acontecido. O espírito, o demônio, era de criança. Era um demônio pequenininho que se escondia ali atrás da porta, e quando Deus assim repreendia, né, que nós repreendíamos, e ele saía exatamente pela janela. E sabe, o que Deus me mostrou à noite, Deus mostrou para aquela menina, na tarde me mostrou à noite, a batalha espiritual que nós estávamos enfrentando ali. Ela, claro, sem entender, mas nós adultos que estávamos ligados entendemos perfeitamente. E depois nós viemos saber que ali naquele prédio, a dona daquele prédio tinha perdido uma filha, se eu não me engano, de 9 a 10 anos, num acidente de escola, né, na van escolar, e que ela nunca tinha se perdoado, e até hoje, Daisy, ela sente muita falta dessa filhinha que morreu, porque da van parece que só a menininha morreu. Sabe, você ligando tudo, você vê como Deus quer trabalhar na vida das nossas crianças. E a partir dali, do ano passado, que eu comecei a prestar mais atenção na espiritualidade das crianças, de como Deus quer usar verdadeiramente as crianças, de como Deus dá visão, de como as crianças, não é só no espiritismo que as crianças, eles dizem, né, que são sensitivas. Não, é dom de Deus. Só que como nós não damos importância, o espírita vem e abraça e traz as crianças como índigo, como luz azul, mas são crianças nossas, que Deus está dando visão, amiga. E essa experiência me marcou muito. É assim, foi uma experiência realmente que a gente vê ali com a confirmação do seu sonho pelo que a criança viu ali, pelo testemunho da criança, né? A gente veio uma confirmação do Senhor mostrando o que estava acontecendo. Deus trabalha de maneira especial, né? Tudo há um propósito, né, Tia Pri? E a gente tem muitas experiências, e mais uma vez eu bato na tecla, foi quando eu trouxe a tia Andréia Mel primeiro, e a gente que trabalha, seja dentro da igreja, seja fora, nesse trabalho de evangelismo, de ministrar palavras pequeninas, trabalhar o louvor, mas o apacentar das crianças, ter a sensibilidade, né, para as necessidades delas, para o que elas passam, né, e o que elas também têm para nos ensinar e para passar para a gente, né? A gente tem que estar com um ouvido muito sensível, a gente tem que estar sempre bem sensível em relação a isso. É uma experiência muito forte. E eu queria saber um pouquinho da África. Foi esse? E aqui no Brasil, você foi para o Amazonas? Não, ainda não, mas isso é um segredo meu e de Deus, né? Porque, como Eu você sabe, queria ir. nós, esposas, nós vamos, amiga, vamos em nome de Jesus, porque não me falta convite, viu? Belém, passar um mês lá. Mas vamos aguardar a pandemia passar, porque agora em abril nós estaremos indo para o Panamá. Agora em julho estaríamos indo para a Bolívia. Então, são assim, planos que não estão adiados, né? Não estão assim cancelados, mas estão adiados porque Deus sabe o dia, o momento perfeito. E enquanto isso, nós Verdade. estamos orando, orando e orando e orando e orando para que Deus venha. Mas, enfim, as experiências aqui do Brasil, uma também que me marcou muito, também com criança, foi quando eu fui em Piritiba, Porto Feliz, lá na Bahia, interior, lá aos pés da Chapada Diamantina. E isso também já tem bastante tempo. E eu me lembro que eu conheci uma menininha, fiquei na casa de um casal, o nome dela era Melissa. Essa também me marcou de uma maneira, porque eu vi, né, vi contar e convivi com a menina, que hoje já é uma moça e ainda vive as mesmas experiências missionárias porque eu tenho contato com ela. É impressionante, Daisy. E ali a menina pequenininha, 8 anos ela tinha, ela expulsou o demônio do corpo da professora na sala de aula que estava impedindo ela de evangelizar um amiguinho. A professora não aceitava que elas falassem de Jesus para os amiguinhos. E num desses dias, quando ela estava na última carteira, a professora se levantou lá da frente, veio, como diz ela, com os olhos vermelhos, gritou com ela, bateu na mesa e falou: aqui você não vai falar do seu Jesus.
E ela, a menina, uma criança, ela disse que na hora Jesus falou com ela, não é a professora, é o diabo tentando te impedir de ganhar o seu amiguinho para mim. E ela disse que Deus falou com ela, e na hora ela disse que veio uma autoridade. Daisy, uma criança me contando aquilo, eu chorei muito, Daisy. E ela falou, tia, na hora eu levantei e falei, eu te repreendo em nome de Jesus. E ela disse que a professora, na hora, fechou os olhos, balançou a cabeça, voltou lá para frente. Como dizia, ela tinha os olhos dela ficaram brancos, tia. Voltou e falou, Mel, o que está acontecendo? E ela disse que ali ela continuou falando de Jesus para o amiguinho e ela ganhou aquele amiguinho para Jesus. Aí como que nós podemos ficar indiferentes através de testemunhos como esse? É muito lindo, Pri. É muito lindo o agir de Deus, né? E é muito lindo quando nós, servos do Senhor, tomamos como exemplo você, tia Pri. Nos colocamos diante do Senhor para que Ele venha cumprir o propósito dele em nossas vidas. Muitas vezes a gente nem viaja para outro lugar dentro da própria igreja. Dentro, que eu quero dizer, dentro da igreja, não é igreja específica, dentro da igreja, e eu convido, tia Pri, eu queria te convidar para fazer isso. Ah, não, eu não, Pri. Não, eu acho que é outra pessoa, eu sou muito tímida, ainda não é a hora, sabe? Então, seja dentro da igreja, seja fora, é lindo quando nós nos disponibilizamos e dizemos, eis aqui, Senhor, né? Eis-me aqui, Amém. Senhor. Porque com certeza o Senhor quer nos usar de maneira especial. Não só para as crianças, mas para os adolescentes, para os jovens, para os adultos. Mas a necessidade, a seara ela é grande, né? Mas os trabalhadores, eles são poucos. São muitos poucos, né? E a gente precisa orar, Amiga, eu não assim, sei para esse quem... despertar Desculpa. do o Senhor venha nos permanecer, a nós que nos disponibilizamos e já dizemos ao Senhor, Senhor, pode contar comigo, é dizer, Senhor, nos mantém firmes, constantes, sempre abundantes na tua obra, porque não é fácil. Amém. É como você disse, seja no campo missionário, seja fora do campo, as investidas do adversário é sempre para tentar fazer com que nós paremos, né? Nós não nos movemos, né? Você pode ver o antes de um projeto ou depois, são muitas as investidas para tentar fazermos desistir, parar, não é verdade? E aí eu vi uma colocação muito linda de uma pastora no YouTube, ela falando aquele versículo, quero trazer à memória, tudo que me traz esperança, até no Antigo Testamento, mas aí ela dizia para a gente colocar numa estantezinha e nas prateleiras você colocar tudo na memória sua, aquilo que te traz esperança, as curas que o Senhor fez no meio dos teus, as transformações, a salvação, né, as portas que Ele abriu, tudo que Ele realizou e tudo que Ele tem para realizar na tua vida, as promessas. É isso que nós precisamos guardar aqui dentro de nós, para permanecermos firmes na obra dele, sem olhar para um lado, para o outro, nem para trás. Porque as investidas vão vir, tudo vai acontecer, seja na sala de aula, como foi com a criança, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no meio da parentela, ou na nossa vizinhança, sempre vai acontecer algo que vai tentar nos parar, nos desanimar, não é verdade? Quantas pessoas desanimaram em meio agora a esse momento da quarentena, né, Pri? Teve um dia que eu conversei contigo aí, louva a Deus quando a gente tem amigos que podem nos ouvir, né? E quantas vezes vem tantos questionamentos e perguntas e tenta desanimar. Mas aí é quando a gente ora e a busca pelo contato com o Senhor, de oração, de palavra. Eu costumo falar com o Senhor. Na nossa casa, nós temos culto toda noite, né? Com a nossa família. Amém. Eu, o tio Alexandre, a Pâmela e a Clarinha, mas temos toda a noite. E é muito lindo quando é a oportunidade da Clarinha, porque assim como nós revezamos, ela também traz a palavra. Claro. E no momento do louvor, gente, às vezes eu penso que ela vai estar cansada e ela vai ficar quietinha. Mas no momento do louvor, ela louva, ela dança, ela ministra através da dança, do louvor, cantando. E eu falo para o meu esposo assim, eu creio que é assim que o Senhor quer de cada um de nós, embora estejamos em meio à pandemia, tudo parado, foram tantos planos e projetos de tantas pessoas,
né? Mas a gente vê como é a criança no momento dela adorar o Senhor, ela não quer saber de nada, ela não quer saber que está no final do dia, ela não quer saber que está cansada, ela simplesmente adora. Ela simplesmente louva, ela simplesmente exalta o nome do Senhor. E é um sorriso no rosto, é uma alegria que eu falo, Senhor, que nós possamos sempre se espelhar nos Ser pequeninos, que como essa possamos criança. perseverar e adorar como eles adoram, né, Pri? É bíblico, né, amiga? É da boca dos pequeninos, das criancinhas que mamam, que sai o perfeito louvor. Ou até mesmo deixar vir a mim as criancinhas, os pequeninos, porque deles é o reino, porque eles têm um coração puro. Mas, amiga, ainda voltando, eu gostaria muito, muito, antes de finalizar, de ler isso aqui. Lê Porque isso aqui é sim, uma coisa vamos muito lá. importante, amiga. Eu separei, isso aqui é missão. Só para prestar atenção, eu vou ler mesmo. Olha, são aproximadamente 35 mil comunidades ribeirinhas que há na bacia amazônica. Só aqui, Deise. Isso aqui é para quem está ouvindo ou irá ouvir essa live, para que venha orar para Deus despertar a chama missionária para ver como nós somos importantes e como nós, missionários, não fazemos nada, nada. 35 mil comunidades ribeirinhas que há na bacia amazônica, cerca de 10 mil delas nunca ouviram falar de Jesus. São aquelas pequenas comunidades, tia Deise, que tem ali nos ribeirinhos de aproximadamente 10 a 20 casas cada comunidade. Imagina 10 mil sem ouvir falar de Cristo. Quanta gente ainda aqui do nosso lado? Cerca de 200 mil índios, ou seja, no Brasil são 117 etnias, né? Povos indígenas que nunca ouviram falar da salvação em Jesus Cristo. É muita gente ainda para ser alcançada, tia Deise. Olha, são cerca de 6 mil assentamentos somente no sertão brasileiro. Isso é estatística, tá, de uma missionária, junto com a Portas Abertas, de confiança. Somente no sertão brasileiro, onde o evangelho ainda não chegou. Ou seja, só lá no Nordeste, como eu te falei, eu já fui. É muita gente que precisa da salvação, Deise. Olha, cerca de 3 milhões 3.524 comunidades quilombolas no Brasil, ou seja, de afrodescendentes, né? Onde cerca de 2 mil ainda não foram evangelizadas. Ainda creem, né, nas matrizes, nas religiões afrodescendentes deles. Nós temos cerca de 100 países representados no Brasil. E, Deise, para mim, é o ponto auge da missão. Porque eu sou apaixonada por muçulmano, não pelo islamismo, mas aqueles povos, os imigrantes não, os refugiados é quem me chama mais atenção, sabe, amiga? Eu sou assim, olha, e cerca de 27 de todos esses países representados de imigrantes no Brasil, 27 ainda são completamente fechados para o evangelho. Desses imigrantes que nós temos dentro do nosso país, como muçulmanos lá em Foz do Iguaçu, que precisam conhecer a verdade do evangelho. Mas cadê os crentes se preparando para falar com esse povo, Deise? Cadê? Olha, são 5 milhões de surdos no Brasil, carentes de conhecer a salvação em Cristo Jesus através das Libras. Eu mesma fiz 1 ano de Libras. Essa semana, Leandro me deu um puxão de orelha, porque eu já esqueci o alfabeto. Eu fiz 1 ano, amiga, saindo de casa com frio, com chuva à noite, para fazer 2, 3 horas de Libras lá em outro bairro, e eu não estudo para falar, para evangelizar, Deise. Sabe? Então, Leandro, ele me cobra com razão. Porque nós, tias, às vezes nós ficamos muito presas a ideias, a criatividade para gastar na nossa igreja. Mas e esse povo, amiga, que precisa ser alcançado? Aí eu listei, porque eu gosto, segundo as portas abertas, né? Eu listei os 50 países que mais sofrem perseguição do evangelho. Está na internet para qualquer um. E eu achei impressionante, Deise, que desses 50, 35 deles, a religião que predomina é o islamismo. Por quê? O islamismo agora está como a segunda maior religião do mundo, perdendo para o cristianismo. Sendo que dentro do cristianismo se divide em católicos e protestantes, que somos nós. Então, eu creio que o islamismo, um povo que está sendo enganado, que não acredita que Jesus veio como salvador deles. Eles acreditam que Jesus é só mais um profeta.
Eles não acreditam na Trindade Divina. Então, eles acham que nós cristãos somos loucos. Então, nós precisamos, amiga, conhecer um pouco dessas religiões, não a fundo, mas nós precisamos conhecer a carência desses povos para evangelizá-los. Aqui mesmo na região dos Lagos, temos o Lar Café. Eu não sei se você conhece em Cabo Frio, uma cafeteria maravilhosa. E eu deixo aqui o convite. Quem quer conhecer no centro de Cabo Frio, a comunidade, o Lar Café, pesquisa na internet, eles ali trabalham com refugiados, é tudo, sabe? Eu sei que o tempo está acabando, mas eu quero só falar com você que quando vocês quiserem, por favor, vão ali, toma um cafezinho e contribua, porque o pastor Adalberto, ele cuida dos refugiados, e é tudo no sigilo, é no segredo, quando eles chegam aqui na região que precisam. Então, eles precisam do nosso apoio. Gente, façam Libras, façam outro idioma. Leandro está me querendo que eu faça muito em inglês, porque abre portas, sabe? Não é só ficar tendo ideias de trabalhar com criança na salinha, é expandir o horizonte, porque amanhã nós teremos oportunidades que, se não estivermos preparadas, não vamos saber evangelizar esse povo que precisa. Então, é esse o recado que a tia Priscila quer deixar. De 50 países perseguidos, 35, a maior parte, é de religião do Islã, islamismo. Eles estão dominando o mundo. Sabe o que é prender bombas no corpinho das nossas crianças, fazer lavagem cerebral para dizer que é por Alá? É por Maomé também. Daisy, o nosso mundo está se fechando. E nós, cristãos, estamos ficando dentro de 4 paredes, no conforto, com medo de avançar no campo missionário. Sabe? E pode completar, amiga. Não, eu tô... Eu fiz um resumão. Tá quase finalizando. Né? Eu quero agradecer a tia Pri, eu lembrando do que Leandro falou com você, Alexandre nos falou essa semana. Ele apertou eu e a Pamela e ele falou que já está na hora da gente começar, né, entrar mais profundo no curso, né, do inglês, a começar a ter mais, a dominar mais a língua, né? Não adianta ser só superficial. Não adianta dizer esse negócio, eu tenho o básico, né? Não, a gente tem que se aprofundar mais na língua. É necessidade, amiga. É a necessidade. Há uma oportunidade, é como diz o pastor James Ramos, uma oportunidade, né? Ele falava sempre, uma oportunidade perdida, ela não volta. Não, né? volta atrás, é verdade. É como uma flecha lançada, né? É como uma palavra dita, então a gente tem que estar preparado, né, para cumprir o ID do Senhor. Eu quero te agradecer, tia Pri. Antes de agradecer, se você quiser, eu até empresto. Eu quero indicar esse livro, Missionário, sobre os heróis da fé. Quem lê esse livro, que eu tenho muitos outros ali, mas quem lê esse livro vai entender um pouco de como a missão saiu dos apóstolos da Bíblia, né? De Paulo, Tiago, dos discípulos, e veio aos homens e agora a nós na atualidade. Eu chorei lendo esse livro. David, Livingstone e muitos outros. Então, se quiser, eu até empresto. Mas comprem quem puder e leiam, que vocês vão ver a chama missionária ardendo no seu coração. Depois tu manda para mim o WhatsApp, o autor, a foto, que a gente posta lá para o pessoal também ver, né? Que aí, se alguém quiser comprar, quero te agradecer pelo horário que a Pam me falou, né? Eu quero te agradecer pela oportunidade, né? Que você aceitou o convite, por estar aqui com essa oportunidade, rica oportunidade, falando conosco das suas experiências, né? Sobre o tema de missões. Deus te abençoe grandemente. Abençoe o Leandro, abençoe o seu filho. Amém. Eu admiro muito vocês, uma família assim, abençoada na presença do Senhor. Né? Admiro muito, irmã. Todos aqueles que se colocam à disposição da obra do Senhor. E é muito lindo quando um ajuda o outro, né? Eu acho assim, Alexandre Nunes, ele é muito puxado para ele, trabalho, tudo, mas eu louvo ao Senhor porque tudo que ele puder me ajudar para realizar na obra do Senhor, principalmente com o Ministério Infantil ao qual eu tenho me dedicado, eu sempre posso contar com o apoio dele. Então, louvamos a Deus, né, pela vida de todos. Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que têm servido a obra missionária e aqueles que têm feito a obra do Senhor com amor. Pri, vou colocar o teu endereço do Instagram para todos aqueles que quiserem. Mostra aí de novo a máscara, que é para a gente divulgar aí no Instagram.
para cooperar com a obra missionária. Ó, a tia Deise vai estar botando aí, ó, vai pedir a tia Pri imagens, vai colocar a hashtag aí, o endereço dela, e a gente vai estar, olha que lindas aí, vai estar divulgando esse projeto missionário aí da tia Pri para ajudar Amém. a obra missionária. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigada a vocês que ficaram conosco. E não esqueçam, próxima terça-feira, continuando o tema de missões, a tia Tanise falando sobre o projeto aí, né? O projeto Diversão em Letras, falando sobre a coleção sobre missionários do Brasil. Vou passar para a tia Pri agora ela se despedir e depois a gente encerra, se a gente tiver mais um tempinho. Amém. Também quero agradecer do fundo do meu coração, primeiramente a Deus. E de coração, Deise, eu venho pedir ao Senhor que Ele venha fazer arder a chama missionária no coração de cada um, que não só que esteja assistindo a live. Então, gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Beijinhos!